Fala, galera. Estamos aqui hoje para o nosso segundo TendaCast. E hoje é um dia muito especial para nós, que nós temos um convidado mais do que especial. Nosso querido Eduardo, o Du. E aí, Du, prazer receber você hoje. Prazer é todo nosso, Rafa, Ju, galerinha. Vamos ver o que a gente compartilha hoje aí. Não, creio que vai ser um bate-papo muito gostoso. E hoje a gente quer agradecer os recebidos de hoje. Hoje nós recebemos as coxinhas da nossa amiga, irmã Renata Cuba Tavares, mais conhecida como a Mãe do Tesouro. Mamãe do Tesouro Foods. Então, se você quer aí coxinha, bolachinha da Rê, entra no Instagram dela aí, faz seu pedido. E a Coca-Cola também está nos patrocinando hoje mais uma vez aí. Agradecer a Coca-Cola também. O patrocínio oficial. Pelos patrocínios. Que Mas é isso aí, galera. Vamos estar conversando com o Du hoje. Du, brigadão por aceitar nosso convite. Verdade. E Du, a gente queria que contasse aí sua história um pouco pra gente. Principalmente a sua conversão ao Senhor, como foi aí. Que você ficasse tranquilo na liberdade aí, pra falar o que quiser. Ô, galera, vamos lá. Eu para início, assim, eu sempre vou comentando com o pessoal que eu sou aquele cristão de berço, né? Cristão que a mãe levou para a igreja desde pequenininho. Mas o cristão de berço, às vezes, acontece. Ele pode cair do berço. É verdade. E eu dei um tombão do berço. Então, teve aquele momento de um pouco de pé capelar, né? Tô com o pé dentro, tô com o pé fora. Aí a gente vai pensando em jogar futebol, né? Gurizão, fôlego. E vamos correr atrás de bola. E você chegou a jogar algum time, Du? Cheguei. Eu fiz... Assim, time de expressão que eu joguei foi o São Bento, Muito legal. de Sorocaba. Foi um teste que eu fiz. Eu tinha 13 anos. Legal. E eu fiquei lá uma temporada, mas dependia muito de recursos da família, né? O clube em si não tinha para sustentar as categorias de base. Então, aí voltei a jogar na cidade de São Roque, de onde eu sou natural. E aí fiquei ali brincando um pouquinho. Que Mas legal. aí de conversão, Ju, eu aponto o dia da minha conversão um momento muito trash, assim, da minha vida. Porque eu acho que eu sempre fui um pouco inconsequente, assim. E eu pegava o carro do meu pai, sem ter carta, com 17 anos. E eu brincava na garagem de casa até o dia que... Não façam isso na casa de vocês. Momento. E aí, assim, eu resolvi sair com o carro. E virei com as 4 rodas. Nossa. Não teve jeito, virei com as 4 rodas pra cima. Eu não conheço uma história assim, tranquila então, de boa. Só eu aqui Não é não. nada. Capotei o carro. Que sacanagem. Mas foi nesse dia, cara, que E foi. eu lembro que o grito que eu dei antes de capotar o carro era pai, né? Pai, me ajuda. Legal. E depois pra vocês verem o tamanho da atrapalhada do menino, o carro ele tinha tombado e ficado de ladinho, assim. Aí, no desespero, eu era um Fiat 147, eu chacoalhei o carro, tudo, e botei ele de pé. Só que ele tombou e ficou olhando pra contramão na pista. Na pista isso? E, cara, eu tava totalmente atrapalhado, cara. Eu entrei dentro do carro, no banco traseiro. Era uma estrada com pouco movimento. Mas eu dei uma dormida, cara. Meu Deus. Até de manhã. Eu acho que Deus guardou tudo que tinha que fazer, porque devia ter anjo pra tudo quanto é lado. E aí passou um motoqueiro. De manhã eu levantei e fiquei pedindo carona. Aí passou um motoqueiro que tinha passado a noite. Ele falou, eu vi que você tava aí, mas fiquei com medo de parar e tal. Rapaz, aí foi o meu segundo medo, né? Falei, eu não morri no capotamento, eu já vou morrer agora. O cara na pistinha lá, eu falei, agora eu vou. Acho que era o dia mesmo. E foi na véspera do meu aniversário, de 17 para 18 anos. Nossa. E aí, nesse momento, eu voltei para a igreja. Eu tive um impacto assim, na minha vida de Deus muito grande. Ele usou uma situação dessa. Deu um choque. É um choque. Legal. Para me levar de volta para os caminhos. Porque nesse momento eu estava ainda pisando mais fora do que dentro. Na verdade, a gente tá fora, né? E daí você volta para a igreja com 18 anos, então. Com 18 anos. E daí
Dali permaneceu, sempre. Aí eu permaneci. Legal. Aí eu tinha sempre um convite de um irmão que trabalhava no Ministério da Música da igreja, louvor, né? E ele queria de todo jeito que eu entrasse pro coral da igreja, porque a minha mãe era do coral. Ah, que legal. A minha irmã era do coral. A família da minha mãe era do coral. Entendi. Então, todo mundo. Mas então sua família, todos são músicos, assim? Do lado da minha mãe, todos são músicos, assim, que legal. Legal. na igreja, né? É. A maioria, as minhas tias, todas cantaram em coral. Que legal. E aí eu recebi o convite. E eu, muito vergonhoso na época, mas coral, né? Você fica no meio de todo mundo ali, fala, acho que dá, né? E aí eu fui pro coral. E ali eu comecei a desenvolver um pouco... não. Comecei a desenvolver o ministério que Deus tinha na minha vida. Foi através do coral da igreja. Essa de coral, um dia eu lembro até hoje, tava eu com um colega meu, o Kibe, o Matheus, a galera conhece, era da igreja aqui, ele foi embora. E a gente falou, cara, vamos ver se a gente consegue cantar. Aí catamos um afinador, tentamos ver se a gente afinava e gravamos, cara. Aí mostramos pra um colega nosso, era o Maurício, o nome dele, daí, porque ele entendia de música, e aí? Ele falou assim, cara, você, Juninho, num coral assim, com umas 2.000 vozes, cara, eu acho que caberia bem, cara, você fazendo Agora o Matheus, nem isso, eu falei, caramba, cara, não sabia que era tão ruim assim. As histórias, né? É muito bom, né? E qual a igreja que você era Você sempre foi da? Eu sempre fui da metodista. Legal. E era tradicional, metodista, ou era... Tradicional. Tradicional. Ela foi desenvolvendo, né, algumas coisas no meio enquanto a gente tava lá. Foi chegando na época, cara, eu lembro que chegou um pessoal aqui de Itapeva. Olha, legal. Foi da Presbiteriana Central. Eles foram... Porque aqui já tava um movimento com banda. Sim. Tipo conjunto, com bateria, começando, com guitarra. Né? E eles levaram isso pra lá, através da Eliana com o Josmar. Sei, Eliana com o Josmar, conheço. E aí foram fazer uma visita na igreja metodista. E eu tava... Nessa época que eles foram, foi o início lá. Só que nessa época eu ainda tinha 15 anos, eu tava naquele esquemão. Mais fora, né? E eu não participei muito disso. E depois, como isso já estava se formando dentro da igreja, eu já com 18 anos, esse irmãozinho, o Eli, que eu tenho um carinho enorme, assim, cara, trabalhou demais a minha vida. Cara, aí ele me convidava direto. Vem pro louvor, pra você ajudar a gente, a conduzir a música, não era ministração ainda, né? E aí eu falava, não consigo. Minha timidez não permite isso, né, cara? Eu ficava escondidinho no coral lá. Até que eu aceitei o convite e entrei pro conjunto ali que cantava as músicas, os corinhos na época, né? De louvor, e eu ficava à frente ali para conduzir, para ensinar a igreja a cantar direitinho, a melodia da música. E tudo começou assim. E Deus foi trabalhando muito a minha vida, Ju, porque eu era muito tímido, mas demais da conta, assim. Não parece. Muito, parece muito. mesmo. Legal. Foi algo que Deus trabalhou para me tornar, né, o ministro de louvor que eu sou hoje. Não vem de mim. Sim. Vem de Deus. Se não fosse ele... Foi moldando, né? Foi moldando. Nesse tempo, ele foi moldando. E daí, nesse meio tempo, você conhece a Carol com quanto tempo? Quantos anos você tinha? Cara, eu conheci a Carol, eu já tava com 20... na verdade, assim, a gente já conhecia um pouco, porque eu conheci o irmão dela. Né, o meu cunhado. A gente já, de vez em quando, a gente tinha o pessoal que andava junto. Legal. Saía, né? A molecada saindo na cidade, aquela coisa toda. E às vezes era o mesmo grupo que se trombava, então eu tinha um pouco desse conhecimento já com a família, mais com o irmão dela, na verdade. E depois eu me mudei. Meu pai alugou uma casa bem de frente com a casa da Carol. Aí foi. E ali eu ficava era um sobradinho, né? Eu ficava no sobradinho, eu ia na janela do sobradinho, no quarto, agora. né? Romeu e Julieta. Serenata. Só que eu era o Romeuzão, né? E a Carol, aí ela ficava me paquerando, né?
Ah, então foi igual a Brenda. A Brenda ficou me paquerando também. E, Ficava assim, lançando elas não aceitam muito, mas assim, ela ficava me paquerando da janela da sala, ela ficava olhando pra cima. Você era cabeludo, Dudu? Cara, eu já fui um pouquinho. É verdade, olha que Não legal. dava muito porque ele virava um chumaço. Cara, assim, eu tentei. Ele era um cabeludo, Na época, cabeludo. Zezé de Camargo e Luciano. Dava aquele- Tinha umas coisinhas assim que a gente Que legal. tentava, mas não dava certo, não. E você casa com quantos anos, Dudu? aí? Cara, eu enrolei bastante a Carol, acho que foi um. É igual o Rafa, então, mais ou menos. Deve Eu tô ser, sendo Rafa. impedido, rapaz, de casar. Deve ser. Mas assim, eu acabei enrolando bastante, assim. Eu acho que eu pisei na bola. Você falou, então, essa inspiração que você falou do Zé de Camargo e Luciano, aí que veio daí o terno vermelho do casamento? A gente ficou sabendo por fotos que você casou com o terno vermelho, cara. Essa parte era pra cortar, né, Dudu? Não tem corte aí? Tem. Aqui é Tá zero, ao vivo? ao vivo agora. Cara, a gente tinha umas coisas assim. Nessa época, como eu enrolei bastante, né? A Carol, e graças a Deus, assim, Deus trabalhou muito a nossa vida pra gente ficar junto Sim. e constituir a família essa que Deus nos deu, né? Com 4 filhas maravilhosas, assim. E eu louvo muito a Deus, porque eu podia ter perdido tudo isso. Sim. Mas Deus foi misericordioso e me permitiu viver o que eu tenho vivido hoje em família. Que legal. Então, assim, mas eu enrolei, eu fui de novo usar a palavra um pouco inconsequente, né? Mas deu tudo certo e casei de vermelho. E assim, justamente nessa época, como eu já estava no louvor da igreja, a gente já estava tendo influências de Diante do Trono, Renascer legal. Praise, Legal. bandas da Renascer, Cats Barneia. Resgate, Cats Barneia. Nossa. A gente fazia cover de todas essas bandas. A gente montou uma banda para Legal. evangelismo. Que legal, cara. E aí a gente usava umas coisas meio loucas, assim. Então eu usei terno vermelho, meu irmão usou verde musgo. Ai, que legal. Eu fui no casamento da minha prima com um xadrezinho, assim, tudo quadriculadinho. Que massa. Então, num outro eu fui de lilás, pisando na barra da calça, comprei o terno de última hora. Inspiração, meu casamento. Vai lá, rapaz. Não faça isso, cara. Thalita me mata. Mano, assim, teve muita coisinha assim que a gente ficou meio assim. E essa vamos banda de fazer que é vocês, legal. vocês iam pros lugares cantar, tocado, assim? Como que era o nome dela, Du? A banda era Combate o nome. Combate. Combate por Cristo. E a gente era nesse intuito da época evangelístico. Que legal. Então, cara, foi muito top na época. Massa. Porque, assim, a gente fazia cover de Resgate. A gente fazia cover do Cats Barneia. Cats Barneia. Oficina. Oficina G3. Que da hora. Então, assim, várias bandas da Renascer a gente fazia. E a gente tinha música própria também. Nossa, que legal. Então legal. a gente começou a desenvolver isso e tinha muito evento para jovens nessa época. Sim. Inclusive por causa da Renascer. Ela fomentou algo Sim. no meio. E aí, cara, as igrejas chamavam a gente para fazer eventos com jovens na Olha que igreja. legal. E aí, cara, era aqueles negócios, né? Festa julina, É. né? Mudava um Manda só. pouco. Festa julina. Vem aqui. E a gente foi. Legal. E o legal de tudo isso, cara, é que a gente participou de vários momentos muito, assim, de Deus, sabe? E teve uma experiência, assim, que você teve nesse momento? teve, Dudu? cara. Bem legal Teve- pra você contar? Teve uma, cara, acho que foi a melhor de todas. Assim, a gente tem o Vale da Bênção, que fica ali em Araçariguama. Ah, já ouvi falar, já. Pastor Jonathan, na época. E a gente frequentava muito lá. E tinha uma certa parceria, né? Eles convidavam a gente, assim, pra ministrar nos cultos lá, com a banda, né? E teve um desses eventos para jovens que a gente chegou lá, fizemos o evento, a banda e a sonzeira toda, né? E, cara, assim, eu senti algo assim que tinha que fazer um apelo, né? Mas eu nunca tinha feito. Nossa, que legal. Nunca tinha feito. Legal. E eu senti de fazer esse apelo e a gente tocava a música Gênesis do Cats Barneia. E o meu irmão tocava gaita na música. Ele fazia uma introdução na gaita, assim. E, cara, aquilo foi algo, assim, tremendo, cara. E aí eu fiz o apelo, chamei o pastor,
pastor para estar junto com a gente ali. E a hora que eu falei assim, você que quer Jesus na tua vida, o Jesus que nós temos aqui e tal, vem aqui na frente, nós vamos orar com vocês. Cara, a hora que a gente vê aqueles jovens saindo do lugar, descendo a rampa assim, e vindo ali, mano, aquilo para mim assim foi acho que tudo que eu queria viver, sabe? Que legal. Em termos de ser usado Sim. com um instrumento, música, banda que Deus tinha dado para nós. Uau, que legal. E de repente a que gente legal, vê uau. jovens se colocando ali, Santo não cara. aos nossos pés, Sim, aos sim. pés de Jesus, cara. Daquilo que a gente apresentou, daquilo que eles viram, que a gente estava apresentando para eles, o Cristo. Nossa, que né? legal. Então, esse momento foi muito top. Foi muito top. E eles já tinham um direcionamento, chamaram jovens, já tinha folhetos, livros, já levavam eles para um lugar separado. Então, assim, tinha toda uma Bem evangelístico, estrutura no assim. vale para isso. Então, Uau, que legal. foi muito legal, cara. Esse acho que foi um dos melhores, assim, Puxa, que legal. que a gente viveu. E vocês chegaram a gravar alguma canção de A gente vocês? chegou a gravar, cara, mas muito... Foi muito assim... Não foi nada profissional. Entendi. A gente alugou um estúdio e falamos, pô, vamos gravar as músicas que a gente tem. Então não foi uma gravação de um CD, foi gravar o que a gente tinha. Ah, E assim, não havia ainda em nós, assim, um ímpeto para isso. entendi. Vamos gravar, vamos... Sim. O negócio nosso era estar Curtiu, rodando olha que e legal. fazendo os eventos, Tá indo, sabe? assim, A gente não tinha... Se acontecesse, aconteceu. Mas a gente não tinha isso, assim, muito focado nisso, Sim. sabe? Você botar um foco e falar, cara, vamos gravar um CD. Uhum. Não. Pra nós era assim... chamaram nós pra ir lá. A gente chegou a ter até agenda, assim. Que pra- legal. Demais, cara. semana que vem, nós estamos não sei aonde, semana que vem, não sei o quê. E vocês eram da igreja metodista. Da igreja metodista. E Igreja assim, metodista. e o pastor lá liberou Liberava, vocês assim. uma bênção, pastor. Assim, Liberou. olha que legal. Assim, eles da maneira deles, Sim, eles sim, colaboraram claro. com a gente. O Eli, mais uma vez, abraçou muito a causa. Que O legal. Eli, ele era líder do Ministério de Louvor e ele dava maior incentivo pra Nossa, gente. O incentivador mesmo que foi legal. o Eli. E assim, ele montava eventos, cara. Ele chegou a legal. montar, acho que uns 2 eventos, com caminhão, com som. demais. E a banda era o carro-chefe Que para legal. evangelismo, né? Então, assim, ele foi muito bênção, assim. Olha que gostoso. Muito bênção Foi o seu Barnabé. nesse momento. Foi. Cara, que... Com certeza foi. Que Com legal. Olha certeza. que legal. Sou E teve muito grato a muita, Deus. muita história engraçada também nessa época, assim? Estavam com banda, passaram alguns apuros ou não? Ai, Bertas. cara, sempre tem, né? Assim, Molecada. molecada. E assim, você vai em lugares, assim, não são igrejas enormes, gigantescas, né? A Sim. gente fazia trabalhos em igreja de portinha de bar, né, cara? Assim. Então, a gente foi fazer evento numa igreja que a gente levou os equipamentos que a gente tinha nosso, no estúdio nosso, de ensaio. Entendi. A gente foi ver a igreja, pô, o cara levantou a porta, assim, olhamos lá dentro, nossa, como é que nós vamos fazer aqui? Ou entra o equipamento, entra Ou vocês, entra né? nós. Era um dos dois. Aí, Legal. cara, a gente montou o nosso equipamento, que já Legal. não era, É. né, nada. E fizemos ali o evento, mas o legal é assim, a gente fez o Que evento, né? legal. E a gente entende que Deus ele trabalhou nesse momento, assim, sabe? Ele usou Legal. o que a gente estava oferecendo Pequenos naquele começos, momento. né? Foram Exato. forjando vocês. Exato. Legal. Aí teve um dia que a gente foi numa igreja em São Paulo, na periferia de São Paulo. Eu não vou lembrar agora o nome da igreja. Cara, a gente chegou lá, montamos tudo e eles tinham aqueles aparatos de luzes, né? Igreja bem assim, bairro mesmo. Deu até um pouco de medo. Assim. Aí começamos a tocar e os jovens assim, cara, fervendo com as músicas. E nós lá, daqui a pouco, cara, o meu primo que tocava bateria, ele bateu no prato e o prato tombou, cara. Pau! Nossa. Ele... Aí nós ali tudo cantando e o povo pulando e o prato no chão. Sacudiu. Aí o meu irmão foi lá, correu, pegou o prato
E continuou cantando e segurando o prato e cantando com meu primo. Pra tocar. Pra ia acertar o prato, senão não ia ter prato. Porque o negócio não parava mais em pé, cara. E o meu irmão o tempo inteiro segurando e cantando. Cara, foi um dos momentos, assim, bem interessante que a gente depois deu. Cara, legal. A gente dava muita risada, assim. Ô, Du, é legal você falar isso. Você vê, tipo assim, uma diferença dos louvores do passado, de hoje, eles têm uma diferença. Sim. Os pontos fortes e os pontos negativos, assim, que você acha. Teve essa mudança. Olha, a Catos Barnea, quando eu nasci, mas eu peguei uma época que eu vim em uma igreja que gostava, Renascer. Uhum. Então, era bem legal. E hoje é um pouco diferente, assim. O que você acha dessa diferença, assim, de como você tá acompanhando desde o começo, desde o início? Foi passando por trajetórias? Cara, assim, passei realmente, assim, não vou falar a idade, mas eu passei. Teve sim. Uhum. E assim, cara, eu vejo o seguinte, tem um movimento de Deus em tudo isso, cada momento que Deus está usando, né, para algo, eu vejo dessa forma. Mas assim, eu acho que não é que passa, só passou. Porque tem muita coisa boa que ficou. Sim. Muita coisa boa. Eu curto ainda cantar Catos Barnea. Nossa, eu curto ainda Oficina G3. Sim. Entendeu? Acho que tem muita coisa boa de letra. Com certeza. E que vai falar com o jovem ainda. Sim. Agora, é óbvio que vai mudando todas as estações. Deus vai se movendo. O louvor foi sendo trabalhado, foi sendo modificado ao longo no sentido de maneiras, de formas, até chegar no que a gente tem hoje. Mas eu vejo que, assim, uma coisa não isola a outra, não interfere a outra, não vai anulando ou não acaba totalmente com a outra. Legal. O evangelismo continua. Sim, massa. O evangelismo continua. Então você não vai cantar uma música de intimidade, você não vai chegar num evento para jovens evangelístico. Que nunca conheceram Jesus. Exato. E vai cantar lá, eu te amo, meu noivo. Né? Meu lindo noivo. Achando que você está fazendo declaração para alguém. Pois é, eles não entendem ainda isso. Então, ainda cabe, de uma certa forma, talvez com pegadas diferentes, de bandas diferentes que tem hoje, mas músicas evangelísticas, músicas com teor evangelístico e músicas com teor mais de adoração, de louvor, né? Eu acho que uma coisa não cancela a outra. Legal. Elas se unem, né? E eu acho que esse é o grande propósito, assim, da gente conseguir pegar tudo aquilo que foi bom, é como se fosse uma conversão geracional, né? Eu converter o que os pais fizeram, o que os filhos estão fazendo, e unir isso, e quando tá junto. Uma vez a gente foi numa conferência que tava o Azaf Borba. O Azaf Borba já não é da nossa época, assim, o Azaf Borba é mais antigo. Mas foi tão poderoso naquilo lá. A gente dançava e celebrava o Senhor. Eu sinto muito falta, às vezes, de cântico de celebração. Tipo aquela, nós somos o povo a quem Deus libertou. Cara, é uma delícia aquilo lá. Leão de Judá. Nossa, então a gente dançou e foi muito gostoso. Por quê? Eu acho que isso falta de maturidade para os mais novos, às vezes. Não entenderem isso e, às vezes, dos mais velhos também não entenderem os mais novos hoje na parte de adoração, toda essa parte. Exato. Worship. Mas quando junta isso aí, daí é o que Deus quer, né? É tremendo. Eu vejo dessa forma também. Sim. Acho que uma coisa ela une a outra para um propósito maior. Sim. Né? Que é esse mover de Deus na nossa vida. É Deus em nós. E depois da sua fase da banda, daí você veio para Itapeva ou não? Então, a banda teve o momento dela. Né? E depois é aquele negócio, né? Deus, ele faz e ele desfaz. Ele institui reis, ele destitui reis. E ele fez isso com a banda. A banda teve o seu tempo, teve o seu momento. E depois a gente foi espalhado. Sim. Eu vim para Itapeva, o meu primo foi, se eu não me engano, no início ele foi para São Carlos, o guitarrista nosso foi para São Paulo, deu uma... Entendi. Todo mundo, eu passei no concurso de Furnas aqui e vim embora para Itapeva, quer dizer... Sim. Então a banda ela se desmanchou naturalmente. Sim. Você já conhecia Itapeva, Du, quando você veio para cá, não? Eu conhecia... assim, no ano que eu vim pra cá. Porque depois desse movimento que teve em São Roque, sim. que o pessoal de Itapeva foi pra São Roque,
No ano que eu vim pra cá, um pouquinho antes, o pessoal da Presbiteriana aqui do Jardim Maringá chamou a gente da Igreja Metodista para vir fazer um evento com eles aqui. Que legal. Aí eu conheci Itapeva, mas eu não sabia nem que existia. Desculpa, eu não sabia. Hoje já é minha casa, né? Faz 20 anos que a gente tá legal. aqui. Aí quando chega em Itapeva, você ficou na Igreja Metodista, né? No início, sim. Aí ficou ministrando louvor e também mexendo com adoração. Sempre você trabalhou com adoração. Sempre com adoração. Que legal. Que legal. Aí já ministrando louvor, Sim. né? Já com uma consciência de ministração. Sim. Participei de muitos eventos lá em São Roque. Era mais fácil, né? Sim, São Paulo estava pertinho, Campinas estava pertinho. Então, os eventos que aconteciam, a gente estava lá. Então, tinha vários eventos que aconteciam e que eu podia fazer parte disso. Eu tinha condições de estar junto. Que legal. E sempre com esses incentivos para a gente participar. Então, o grupo de louvor da Igreja Metodista em São Roque era sempre incentivado a estar participando desses eventos. Então, a gente participou de vários eventos desse aí. Salmos. Eu peguei uma palestra uma vez do Bené Gomes, né? Do Koinonia. Nossa, que legal. Cara, muito top, muito top. Aprendi muito. Sim. Aprendi muito. E depois teve uns outros eventos que vieram um pessoal americanos para cá, que fizeram ali na árvore da... árvore... não lembro agora. Ali perto de Campinas. Mas assim, cara, então a gente foi aprendendo muito com esse pessoal. O pessoal que já estava à frente da gente, né? Eles já estavam passos adiante, que é algo que o pastor Walter sempre comunica isso pra gente aqui. Então, assim, a gente aprendeu com eles. E isso foi dando uma certa estrutura pra gente também. Aí, quando eu vim pra cá, eu permaneci na área do louvor, ministrando louvor e... até eu amo isso, né? Deus me levantou pra isso. E quais os maiores desafios você na frente assim do louvor hoje, você que é o líder aqui do louvor aqui da igreja também? Quais são os maiores desafios assim ali? Um líder de louvor? Cara, Ju, Rafa, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem, né, é equalizar o grupo todo. Entendi. Porque são várias cabeças pensando. Jovens, de um pouquinho... adolescentes, jovens e os mais velhinhos. A velha guarda, né? A velha guarda. E juntos. Sim. Geracional. Juntos. Legal. E você precisa equalizar tudo isso. Fazer essa conversão. A gente precisa entregar tudo isso. Né? E assim, isso falando em grupo. Falando em um povo que vai se reunir para ensaiar, que vai se reunir para ministrar na hora do culto. E tudo isso vai ter duas situações. Uma é convergir para cima. Sim. E a outra é horizontal, é igreja. Legal. Não adianta a gente pensar que nós estamos ali para adorar e esquece a igreja. Não. Não é esse o papel do Ministério de Louvor. Isso eu acho fantástico. E é complicado. Sim. Porque assim, principalmente para o líder do louvor, no momento, a gente se preocupa com tudo. Sim. Você está preocupado, entre aspas, mas é uma preocupação assim, de olhar para tudo. Claro. Então, assim, eu tenho que entregar a minha adoração. Mas como é que a banda está desenvolvendo a música? Claro. Legal. O que a igreja está sentindo? O que nós estamos comunicando com a igreja? O que a igreja está comunicando com a gente? Isso é demais. Então são várias coisas. Num momento. Num momento. Porque quem prega, pelo menos, é você só. Tipo assim, você tá ali pregando, ministrando, você com a palavra, você vai embora. Exato. Agora, aqui não é o ministro do louvor. Ele tá preocupado com a banda, o tom que tá cantando ali, o que tá tocando, a igreja como tá respondendo. Então, esses são os desafios. Eu já fui uma vez em uma ministração que eu nunca esqueci. Eu lembro que a ministra, ela virou de costas e ela começou só a cantar. Mas daí o resto da igreja, ninguém conhecia muitas músicas, a gente foi visitar, a gente ficou assim, olhando. Tipo assim, era bem novo. Uhum. Então é legal o que você falou, é uma preocupação porque todos estão com o mesmo objetivo, de adorar a Deus. Mas como você tem um papel de ir conduzindo e fazendo assim, vamos subir juntos. Exato. Então, a gente viu, eu assisti um pedacinho do podcast da Zoe. E assim, ela fala também sobre isso. Legal. Muito top, né? É uma geração muito bênção que tá aí.
né? Eles já chegam com esse entendimento. É tremendo, né? O que Deus está fazendo hoje. E a hora que a gente olha para a igreja, você tem que... Não dá para não olhar para essa diversidade que está lá. Uhum. E para a maneira que as pessoas chegam. Sim. Nós chegamos aqui antes. Acho até que ela fala um pouco a respeito disso também. O pessoal do louvor, ele chega antes. Ele ora antes. Uhum. Ele se prepara antes. A hora que ele está passando a música, muitos já começam a entrar num ambiente de louvor e adoração. Mas e o povo que está chegando do trabalho? Como é que está vindo de casa de uma discussão com a esposa? Uhum. Não é todo mundo que chega... Tô aqui para adorar Deus, esse Deus maravilhoso. Sim. Não. Às vezes briga, né? Às vezes o cara chega pedindo socorro. Então, assim, é uma diversidade muito grande. E nós precisamos entender isso, porque o louvor, ele vai ter... A música de louvor, né? Ela vai ter esse papel. Sim. De estar trabalhando tudo isso, tudo que está lá na congregação, na igreja, trabalhando tudo para deixar mais uniforme. Legal. Sim. Para o momento a hora que você vai entrando no louvor de maior intimidade, de adoração, e para o momento da palavra, né? É legal você falar isso. Olha, uma das experiências com louvor mais loucas que eu nunca esqueço, assim, um dia que eu fui para uma base da MCM que tinha um ministério. Agora, não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que a gente tava no quarto, tomando banho, se arrumando, a rapaziada tudo no Corsã. A gente começou, eles estavam passando som. E foi muito... Parecia que tinha ondas, assim, a presença de Deus foi enchendo. E o som começou a atrair. Eu lembro que a gente achou que era só a gente começou a ir correndo pra lá. Só que quando a gente tava indo, os outros dormitórios, as pessoas estavam indo correndo também. Quando a galera entrou no salão, tinha gente que começava a cair no Espírito Santo. E começava a chorar. Eu lembro que eles só estavam passando som. Daí a passagem do som já foi o início do culto. E começou o culto daquele jeito. Uhum. Então, você falou assim, realmente o louvor, ele constrói um ambiente para que Deus venha e libere, assim. Porque a palavra é tudo um complemento. Complemento. É maravilhoso. É isso aí. Cara, eu tentei conjugar, a gente ama pregar com alguém ministrando atrás, porque você cria uma confiança, como tipo assim, um complemento os dois juntos, que vai... Você tem um suporte ali atrás. Exatamente. Isso é bíblico, na verdade, né? O profeta falava assim, eu vou profetizar, acho que é Eliseu. Começa a tocar o tangedor. Ele chama um tangedor, exato. Ele pede um tangedor. E essa consciência de conjunto é maravilhoso. E daí não eu é uma acho que o disputa louvor mais, vai abrindo o ambiente mesmo. O louvor é fantástico. Cara, tem adoração. Tem esse poder. O Senhor habita no meio dos louvores, né? Então exato. fantástico, né? E assim, já teve algo bem... Se você está ministrando ali, você tá vendo que não tá fluindo nada, alguma coisa... Nossa, quando você vê que, cara, a banda tá ruim... Já aconteceu bastante isso aí com você? Já aconteceu bastante. O que fazer nesse momento? Dá vontade de... Cara, igual quando tá pregando e não tá fluindo, dá vontade de ser embora. Dá vontade de ir embora. A verdade é essa. Primeiro de tudo, assim, quando você percebe que a coisa não tá legal mesmo, a primeira coisa é dar vontade de parar tudo e ir embora, né? E fechar a porta ali do louvor. Fecha. Vamos embora, vamos descer. Nunca fiz dessa forma. E a gente, assim, acaba terminando mais rápido. Sim. Você termina mais rápido. Eu, pelo menos, já fiz isso. E depois eu me arrebento em Deus. Depois eu vou pro pó, cara. Eu já cheguei a ter uma crise ministerial, se é que pode falar, nesse sentido, porque eu subia e assim foram algumas vezes. E, cara, não acontecia nada, mano. Eu subia e eu descia pior do que eu tava quando eu cheguei na igreja, assim. Era alguma coisa estava acontecendo. E aí foi o momento que eu corri para Deus e eu fiz um voto com Deus e eu falei, Deus, fala comigo. Legal. Senão eu tô entendendo que aquele lugar não é mais para mim. O Senhor tá me tirando de lá. E não tem problema, eu não vou deixar de ser crente por causa disso. Eu amo o Senhor. Mas se não é mais para eu estar lá, fala para mim, só isso. E eu não subo mais, eu não ministro mais louvor, eu não preciso. Eu quero o Senhor na minha vida. Legal. E aí, eu fiz esse propósito com Deus e eu lembro que foi um domingo
que foi muito trash, cara. Eu desci, assim, arrebentado do altar ali, né? Do púlpito ali. E eu fiz esse voto com Deus. Eu fui pra casa, eu fui trabalhar na segunda-feira. E eu falei, eu cheguei em casa, Ju, Rafa. Eu cheguei em casa, eu falei pra Carol, né? Era só eu e a Carol na época. Eu falei, Carol, eu fiz um voto com Deus. Eu preciso ouvir Deus. Eu vou jejuar essa semana. Eu vou buscar Deus em oração. Então, assim, só me tira do quarto se for caso de morte. Porque eu preciso de Deus. Eu preciso dele. Nisso, ela falou, chegou essa carta pra você. E eu falei, beleza, carta. Aí peguei a carta de um irmão da igreja metodista lá em São Roque. Uhum. Um irmãozinho nosso lá. E aí eu peguei a carta, abri. E a carta começava assim. Olá, canarinho de Deus. Os seus louvores, tal. Só falando de ministério, cara. Nossa, Caramba, que legal. doido. A carta chegou na segunda-feira. Eu tive a crise existencial no domingo. E ele já tinha... Deus já tinha preparado. Nossa, que demais. legal. Que legal. Aí quando eu fui pra São Roque, aí, bom, rapidinho assim, eu não consegui ler a carta, comecei a chorar. O que tava falando ali, era muito poderoso, né? Aí eu joguei pra Carol, eu tinha contado pra Carol a minha crise existencial. Aí ela começou a ler também, viu o conteúdo, começou a desabou também. Ela não conseguia chegar no final da carta. Nossa, que legal. E depois, assim, quando eu fui pra São Roque, eu encontrei esse irmão e compartilhei com ele o que tinha acontecido. Ele falou, Du, de quinta pra sexta-feira, o Espírito Santo me acordou à noite, falando que eu tinha que escrever uma carta pra você. Que sensacional, demais, né? cara. Eu falei, cara do céu. Aí ele falou, só que quando eu levantei, eu falei, tá bom. Quando eu levantei pra escrever a carta, não vinha nada, sumiu tudo. Perdão, sumiu tudo. Aí o que acontece? Ele falou, aí eu falei, não, você acordou eu pra escrever uma carta pro Du, então você fala o que você quer falar. Aí disse que ele ajoelhou e começou a orar. Aí o Espírito Santo tomou ele, Nossa. ele levantou e escreveu a carta. Que legal. A carta, ela não fala assim, oi Du, oi Carol, como é que tá a Carolzinha? Né? Essa coisa de, sim. tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, a igreja? Não. Olá, canarinho de Deus, os seus louvores. Já veio Eu tenho a carta até hoje. Que legal. E aí, ali foi um momento muito tremendo, mas de uma situação que eu estava vivendo, como essa que você me perguntou, que eu tive, sim, um período, assim, bem turbulento, né? Mas ali Deus me deu a confiança de que não sou eu. É ele. Amém. E aí eu descansei. Nossa, que sensacional. Muito legal. Tremendo mesmo. E teve muita história engraçada no meio, assim, disso? Sempre tem, né, cara? Uma história mais engraçada aí que você... Os louvores, o fato de você estar junto com as pessoas, isso sempre vai trazer. Então, tem aquelas histórias de possessão no meio, que você tá cantando, você vai fazer, tem uma oração, tem um grupo orando lá, vamos orar lá, e daqui a pouco você chega lá, aquele beozão no meio, e fala, acho que eu prefiro o louvor, né? Vamos voltar pro louvor. Mas assim, aí, dentro disso, né, você tá ali, vamos lá, né? Sim. E orando, e fica com as duas orelhas em pé, né, cara? Radarzão, meu Deus, você tá aqui, né? Deus, você tá aqui, né? Até que a gente vê o poder de Deus agindo ali, mas assim, o primeiro momento, né, que a gente não estava acostumado, igreja metodista, igreja tradicional. É um choque, né? Você não tá acostumado com esse tipo de coisa. De repente, pega um negócio lá, tem que expulsar o demônio lá. Como assim expulsar o demônio, cara? Então é verdade esse negócio? Existe? Existe mesmo, pô. Mas assim, um bando de jovem que nunca tinha vivido esse nível de experiência, né? Começa a acontecer nos acampamentos, mano. É doideira total. É trash total, assim. E desses BOs, assim, às vezes de louvor, essas histórias engraçadas, como lidar com pessoas que cantam mal e querem entrar no louvor? Isso cara, não faz essa pergunta pra mim, não, mano.
Não, é assim, ó. Porque quem toca, isso vamos dizer assim, comigo, o cara vai tocar violão. O cara percebe, né, que ele não sabe tocar violão, ele abandona. É. Mas o cara que canta, todo mundo canta, então eu acho que canta bem, né? Eu já tentei cantar uma vez, foi. Rafa, um horrível, dia no cara. acampamento, Deu certo. uma palavra top. Nossa, a palavra do Deus tá uma bênção, o Espírito Santo ali, Deus ali, o Rafa resolve me cantar no meio da ministração. Fiquei empolgado com a pregação e Cara, quis cantar. imediatamente o Espírito Santo falou tchau. Tchau, tô indo embora, tchau, tô indo. Aí não dá, aí quase exagerou. Olha, foi horrível, cara, horrível. É, o que ajudou que foi que o pessoal começou a cantar e foi. Não, mas daí eu nunca mais fiz isso. Mas É como hoje, que- Janinho. Mas como que lida com isso aí, Du? Ah, então. Tipo a Andressa querendo entrar no louvor, né? Pode mandar recadinho? Não vai cortar isso aí, Lu. Brincadeira, Andressa, brincadeira. Andressa está dentro, tá Tipo, dentro. Andressa, Douglas. Douglas. Então, eu acho um Te amo, pouco Douglas. complicado, sabe? Porque assim, é mais um trabalhar também na vida das pessoas. Porque serviço é serviço. Cara, você não é chamado pra fazer um serviço que você não tem talento pra fazer. Sim. Então, mano, você não vai fazer medicina se você não consegue abrir uma pessoa. Claro. Você vai desmaiar. Não vou jogar no Barcelona, você não precisa jogar. Como é que você vai jogar no Barça? Nunca. Então, assim, eu levo um pouco pra esse lado. Legal. Para que as pessoas elas tenham essa noção, né? De que um chamado de Deus, ele já traz um talento que é intrínseco do que Deus já colocou na tua vida. Legal. Deus já está trabalhando, né? Então, a ideia é que as pessoas realmente elas tenham esse entendimento, porque é duro você chegar e simplesmente a pessoa achar que ela pode fazer parte do louvor, porque Deus ele não está preocupado com a nossa voz, com o nosso talento, com a capacitação. Essa mentalidade. Ele né? quer o coração. E assim, você não pode falar que não, Deus não quer seu coração. Sim, Deus quer o seu coração, Principal. acima de tudo. Mas então, louva da congregação. Lógico, com certeza. Adora da Legal. congregação. Exato. Porque serviço é outro ambiente. Como é que a gente faz colocando uma pessoa que não tem, não acerta as notas? Como é que a gente vai cantar Claro. em cima de um acorde que não está batendo? Como é que você vai ouvir para quem tá ouvindo? Como é que alguém vai ouvir uma pessoa semitonando todo o tempo? Perdão, Ju. Eu nem sei Semitonando. o que é mas tá valendo. Só concordei aqui pra dar uma. Desafinando, né? Ó, é bom isso aí. Então, eu falei, Rafa, você semitonou aquele dia. Semitonou. Não vai desafinar mais. Você semitonou, cara. Que isso? E é legal você falar isso, porque, igual você falou, muita gente fala assim, o que é importante é pra Deus, é do meu coração. Mas Deus, ele quer o coração, mas Deus quer também, Deus merece a nossa excelência. A nossa excelência. A cultura de louvor é pra todo o corpo. Mas é legal esse entendimento, que todo mundo tem esse entendimento assim, não, eu tenho que me colocar no meu lugar, eu vou louvar o Senhor em todo o meu coração, mas pra conduzir a igreja não é meu... É diferente. Aí eu já encaro como serviço. Exato. Isso é legal E para demais. trabalhar, no reino de Deus, para trabalhar com a música, você precisa ter o talento musical. Louvor, dança, ele entra nisso, né? Exato, exato. E a última da adoração aí, como que é você tá ministrando louvor junto com as suas filhas cantando junto, com o pai? Ah, Qual cara, sentimento? Isso deve ser... aí você quebra o velho, né? Aí não, mano. Aí o velho não aguenta. Cara, a coisa mais fantástica que tem. Coisa mais fantástica, a coisa mais maravilhosa, assim. Acho que eu aguardava isso Que legal. o tempo inteiro, né? Que eu tô vendo Legal. as meninas crescendo, eu tô vendo elas fazendo... Até conversamos a respeito disso esses dias. Elas chegavam da igreja... tipo assim, no dia seguinte a brincadeira delas era montar o culto na sala de casa. Legal. Então era cadeiras, era púlpito, era o pregador, a pregadora, a ministra de louvor. Quem que era a pregadora lá, pra nós chamar pregar nos jovens aí? Deixa eu ver se ela tá por aí. Já conta, já. Então, cara, era muito legal isso, a gente ver, né? Que Pros legal, pais que legal. ver, pra brincadeira das filhas, meu. Que legal. Culto dentro de casa. Que demais. E tinha, Bem e até caía no poder, né, cara? Tinha unção. Tem um momento do dízimo lá. Tinha momento de dízimo. Isso é o que mais tinha, né, Ju? Ô, pai! Tá aqui. Mas então, assim... Aí, cara, quando aqui na Vive, né? Tava com o pastor Marlos ali, pastora Silvia. Quando elas alcançaram uma idade legal, onde a voz já dá para ir trabalhando ali. E aí, elas vieram, fizeram um teste com a gente lá.
falei, não vou nem participar disso. Faz vocês Parcial, aí, pra não... E aí, elas entraram pra começar a fazer back junto comigo lá, cara. E depois Legal. o primeiro dia que você vai, que você olha, Que legal. é sua filha que tá ali, mano do É. céu. É tremendo. E como que é, Cara, é Du? muito bom. Ser pai de 4 meninas, 5 mulheres na casa. Como que é isso? Legal. Eu não vou falar. Eu tenho que falar. Tem que ser verdadeiro. Isso é né? verdadeiro, verdadeiro. Pode mentir. É BO, gente. Cara do céu, mano. Quando chega nos dias ainda, então, meu Deus. Ainda falta uma, né? A mais novinha ali ainda não, mas, Tu coloca cara, uma armadura, Mano. abre a porta. você pega os dias lá, que tem dia que, ó, eu prefiro estar trabalhando. Momento queimando as filhas, né? É, Eu achei que legal na casa do doido no banheiro, lá tem 2 chuveiros, né, Du? Nossa, dois muito bom aquela, cara. Legal. eu tive que montar um vestiário, né, É, mas, cara? cara... Ah, mas que legal. Mas só você ali no meio das meninas é muito bom, Du. Gostoso. Cara, é bom. As meninas, elas, assim, elas são muito carinhosas, cara. Legal. São muito carinhosas. É gostoso você chegar do trabalho. Às vezes eu chego, como eu falei pra você, o leque é de 14 horas, né, que eu fico fora. Uhum. E aí eu chego em casa, cara, às vezes eu tô meio cansadão, eu chego meio de levinho, assim. Aí tem uma que tá num quarto, aí eu cumprimento quem tá na sala. Aí a do quarto, não tem filha? Não veio atrás da filha aqui? Então, assim, tem dessas coisas, Entendi. né? Que legal. E Cara, E assim, Du, mas é uma maravilha. você ter 4 filhos. 4 filhos hoje, né? 4 filhas, no caso, mulheres. Como que é isso? Alguém a gente fala assim, nossa, tem muita filha. Porque assim, a gente tem pregado sobre isso. Essa cultura, Eu agora tô né? vivendo isso aí, que eu vou ter minha segunda filha ou filho, né? Ainda não sabemos Legal. o que é. Mas assim, o que a gente crê? Que nós somos feitos pra crescer, multiplicar, que os nossos filhos são bênçãos pra sociedade. Herança, né? E infelizmente a gente tá com uma cultura na sociedade um filho só. Como foi pra você assim, ter 4 filhos? Porque eu creio assim, que nós, como justos, nossos filhos são luz do mundo e sal da terra. Amém, amém. Então, Legal. quanto mais filhos a gente tiver, é bênção do Senhor. Como foi pra você isso aí, Du? Legal. Alguém já sabe comentar, 4 filhos, Aqueles que isso? comentários 4 filhas? maldosos. Aqueles comentários. Sim, eu vou falar pra vocês. B.O. É assim, cara, até... não é só as pessoas, porque Sim. como isso... A sociedade vem incutindo isso na nossa mente, né? A condição de você, 1 filho, 2 filhos no máximo, porque a situação do mundo, tal, coisa e tal. E a gente também foi recebendo essas informações e você fica preocupado. Aí vem a primeira. E a gente não foi muito de planejamento, a gente foi meio assim, Deus, vai fazendo aí. É. Vai trazer. E aí veio a primeira. Aí 2 anos depois veio a segunda. Aí 2 anos depois, quase 3, veio a terceira. E aí a gente falou, acho que deu, né? Mas na terceira, cara, a gente já ficou assim, nossa, 3 filhos, já deu, né? Já deu, já passou um dos 2. É. E aí, cara, e agora, como é que a gente vai fazer então? Faz você, vasectomia, tal, aquela coisa toda. E aí a gente começa a trabalhar a cabeça, Sim, coisa sim. e tal. E a gente pega textos bíblicos, o pessoal chamando já de Abraão, né? Pai Abraão. Chegava na igreja, pai Abraão. Pô, dando a mão pra uma, segurando a outra e uma no colo. E a Carol, né, uma mãezona, assim, sabe? Legal. Companheirona e mãezona mesmo. Legal. Então me ajudou muito, porque eu tinha o ministério na igreja e ela o ministério de mãe, né? Que legal. Então ela tinha que socorrer em tudo isso. Mas aí não é só o que as pessoas falam, é o que nós sentimos. Sim. E aí quando veio a quarta, 1 ano e 9 meses, 1 ano e pouquinho depois da terceira, que não deu tempo de eu fazer a vasectomia, Uhum. eu tava com a cirurgia marcada, veio antes Que legal. da cirurgia. Aí eu falei, é de Deus esse negócio. Demais. Que legal. Deve ser um menino. Aí a Carol, não, agora tem que ser menina. Eu não vou saber criar menino. Não vou saber lidar com esse negócio, não. E eu falava, não, Carol, mas se Deus mandou, agora é menino, pensa. Não tem porquê, já tem 3. E aí, cara, chega a Lívia na nossa vida, né? Legal. Legal. Uma espuletinha, uma graça, assim, uma coisa... não tem como explicar. Que legal.
Só que assim, eu me lembro, para falar dessa situação, eu me lembro que a gente estava um pouco apreensivo porque não veio as regras da Carol. Não choveu. Aí... Processo. Tá concentrado na história. Pode crer. Olha o negócio chorando ainda. Fala sério, mano. Você joga Mas o que acontece, cara, é que a gente tava apreensivo por causa disso. E eu cheguei do trabalho antes da Carol. Ela tava no médico. Eu cheguei, tava esperando ela ali e tal. Quando ela chegou, cara, ela chegou com um papel assim, né, do médico. Aí eu falei pra ela, e aí? Cara, essa mulher começou a chorar, mano. Eu pensei comigo, porque eu tinha que ficar fortão, né? Sim. Eu tinha que manter o... E eu pensei comigo, falei, Deus do céu, o que nós vamos ter que enfrentar agora? Pensei numa enfermidade. Sim. Infelizmente, a programação nossa é um problema, pensa cara. pior, né? E aí, cara, eu pensei, meu Deus, o que a gente vai ter que enfrentar? Pensando, né? Aí ela falou assim, eu tô grávida. Mas ela chorando Sim. muito, assim, por conta... Ai, imagina o que os outros vão falar. Sim. Imagina o que a nossa, né, a própria família. Nossa, vocês são loucos. 4 filhos nos dias de hoje. Tanto que nós tivemos que comprar o ônibus, né, cara? Pra poder circular com a turma, né, cara? Carro comum não dá. Né? Mas Deus deu provisão. E chegou o busão, nós tivemos... Deu sempre. Deu certo. Feliz o homem que enche dele é só o Java, né? Legal. Isso é uma coisa que é bem legal. Então, cara, ainda é preferível seguir a palavra de Deus. Eu também acho. Ainda é. Esse dia eu tava conversando com a minha avó falou disso, que ela perguntou como é que vai ser dos meus netos, né, que nesse mundo. Daí ela falou assim, nossa, Deus foi muito forte, mas ele falou assim, luz do mundo. Glória e ela falou assim, ela entendeu claramente. Então, porque assim, a gente vê o Islã. Por que o Islã tá crescendo na Europa? Porque eles vão lá e tem vários filhos. E a gente tem menos. Então o Islã vai crescendo e vai dominando. Então, nós como cristãos, claro, a gente não tá. A gente sempre repete isso, a gente não tá pregando responsabilidade. Mas a gente tem que mudar essa cultura, né? Uma cultura de famílias com vários filhos e Deus abençoando. E, cara, é bênção demais. É bênção demais. Cara, você vê o bagunção que é na minha casa gostoso, lá, mano. É bênção demais. As famílias que eram assim, que a gente vivia isso, os nossos tios, né? Os nossos primos, até certo tempo. E hoje eu vivo isso dentro de casa. Não é tanto assim. O dia que a gente foi lá, o dia que a gente foi na sua casa lá, a Brenda falou assim, cara, que delícia lá, a Carol com as meninas fazendo tudo. Nossa, a gente ficou encantado. Não, o quanto é gostoso. É sempre uma festa, muito né? Benção. Muito bom. Benção. E aí, Du, vou fazer uma pergunta pra você. Como foi quando apareceu o Pedro na história pra você? A primeira, a Elisa lá. Como que foi isso? Porque ser pai de menina, né? Se Deus quiser, Jesus vem antes. A esperança, Juninho. Como foi, Du? Eu me recuso a falar sobre isso. Porque tem uma pergunta da galera aqui que se pra ser seu genro tem que ser São Paulino ou não. Mandaram essa pergunta, viu? Ih, mandaram? Mandaram outra. Mandaram assim, qual que é o valor do DOC da... Essa parte eu tô gostando. Pessoal genro. Mas o Pedro, cara, a gente conheceu ele jovenzinho, né? Fomos crescendo junto, as meninas crescendo junto ali, a Elisa junto com eles ali, e eles assim tiveram um momento, a gente acompanhou o Pedro, então eu conheço o Pedro ali na igreja, na Vive também, né? A gente tava ali na Vive, e a gente foi conhecendo, vendo o crescimento dele. Legal. E eles tiveram uma conduta assim muito legal que eu achei. A igreja, o pastor também, Marlos, a pastora Silvia, eles tinham um pouco disso, eles trabalhavam essa condição, né, de você fazer aquele romance real ou não? Fala de novo. Corte, né? A corte, isso. Corte.
e orar junto, se conhecer primeiro, aquela coisa toda. Né? E eles tiveram isso. Né? E eu achei isso muito legal, porque eles respeitaram isso. Legal. Né? Legal. O Pedro e a Elisa, eles respeitaram tudo isso. E foi muito bênção. Eles vão colher isso aí, né? Eles Exato. Começaram... Até depois que o legal. Pedro foi em casa, aí que ele foi falar pra pedir esse Elisa momento deve ser namoro, complicado para um trash, pai. Meu Deus. Trash demais. Como diz, o primeiro é pro Senhor, não sacrificar, né? Então já era. Primeiro Pedro. Boa A gente essa. sacrifica pro Senhor primeiro, Pedrão, né? Sempre o Boa, Senhor. boa essa. Aí se o segundo aparecer e tiver coragem. Mas aí tá lá, né? O Pedrão, bênção na minha vida e São Paulino, né? Nossa, nem faz, São Paulino. Aí não precisa nem Esse se é eu o preciso BO. responder a pergunta. Esse é o B.O. Mas que legal. Vamos ver se tem mais perguntas da galera. Não, melhor que não tenha mais nada, né? Você é louco, as perguntas da turma, velho. Tem umas coisas que o pessoal mandou perguntar pra você. Algumas histórias aí de Furnas. Umas viagens aí pra Curitiba, Campo Largo. Ficou sabendo que... Tô sabendo aí que um pastor dirigia a van, outro saía, não sei o que fazia. Tinha uma assim, sirene uma na sirene. história. Como que é essa história? O Titinho, tá vendo? Conta pra nós essa história aí, álibi. Então, cara, eu tinha uma... eu gostando muito de música e fazendo essas proezas, né, com vocal, assim, a gente ia pra Campo Largo trabalhar e lá juntava a galera toda na van, né, aquele bandão na van, e a gente pegava e cruzava a cidade pra chegar até a subestação lá de Bateias. E cara, eu muito maluco, assim, de soltar uns berros, de soltar uns gritos, cara. Eu botava a cabeça pra fora e fazia que nem uma sirene mesmo, de ambulância, assim, cara. E polícia. E a negada parava tudo na rua, assim, pra olhar o que tava acontecendo, cara. E eu sortando gogó na van. E quem lá, dirigia cara. a van? Adivinha? Quem que é? Seu pai? O meu pai dirigindo a van e o Du fazendo a O cúmplice? Mano, Que legal. nós tava junto. O pastor Walter, o Titinho, meu Deus do céu. São 17, 20 anos Puxa, junto que legal. aí. Que legal. O pai chegou a falar que você fez até no Rio de Janeiro, isso aí da Fiz, sirene. cara. Imagina que Cê é loucura. louco. Não, e no Rio de Abaixava Janeiro, já cara, eu fiz dentro do túnel, porque lá no Rio de Janeiro tem aqueles túneis, né, cara? Então ecoava aquele negócio, cara, acho que o meu agora era bem potentão, assim. Então eu fazia aquela sirenona, cara do céu, os carros da frente, assim, chegava até a parar um pouquinho, assim, sabe, sair. Nossa, que legal. Tem polícia aí, tá vendo? Sim. Já achava Cara que era do céu, o cara. Bop da... Você consegue dar uma amostra pra gente dessa? Sirene? Não. Já deu. Já dá, foi, não dá. O Gogó não dá mais pra isso, não, tem que conservar. Mas em Furnas tem bastante história, Du. Tem também, cara, tem bastante história lá de dormir no morro. A gente foi fazer um atendimento numa estação de rádio que fica em Cerro Azul, no Paraná. E a gente saiu tarde da estação e o carro quebrou. Nossa. Aí o carro não andava mais, nós paramos no morro. E morrão, assim, de plantações, de pinos, né? E não tinha como voltar para trás, a estação já tinha ficado um pouco longe, o tempo meio chuvoso, com aquela neblina, porque assim, a gente faz atendimentos invariavelmente em tempo ruim, que é quando tá chovendo, é quando dá raio, é quando... Aí você tem que atender. E aí você pega uns tempos assim, aí a gente chegou, aquela neblina, chuva, e aí a gente, vamos ter que dormir aqui no carro. Meu Deus. E aí o colega ligava lá o rádio, às vezes dava um sinalzinho no rádio VHF nosso lá, e atenção, subestação de Itaberá, pra falar que nós tava no meio do morro, socorro, né, cara? E a gente dormiu lá no morro, de manhã a gente conseguiu, como era pra descer, a gente conseguiu fazer o carro andar em 0 por hora, assim, toque, 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 toque. Foi descendo, pegava uma subidinha, não vai. Daqui a pouco vencia aquele topzinho e descia, aí embora. Meu Deus. Aí a gente chegou numa fazenda lá. Quando a gente chegou lá, vamos conversar com o cara lá. Cara, a gente teve que dormir no morro aí, rapaz do céu, porque não sei o que lá.
falou, mas... E as onças não foram lá? Eu falei, Que nada, onça. Eu sabia que tinha onça nesse negócio aí, eu tinha, sei lá, louco. saia correndo daquele lugar, rapaz. Imagina a onça, não foram lá visitar vocês. Você é louco, nem sei se era verdade, mas... Sim. Mano... Mas que legal. Então, assim, Legal. sempre tem, né, as histórias. Tem umas que não pode contar, que Umas que é não pode, censurado. que é não vai censurado. ser bom. Edu, a gente sabe assim que você agora, né, recente, passou por um momento de luto, né, do seu pai. Eu acho que você passou já em momentos na sua vida de luto. E a gente, nesse momento de pandemia, assim, a gente tem visto que muitas pessoas estão passando, assim, a gente queria que você contasse dessa experiência, mas assim, principalmente que você desse uma palavra pro pessoal. Esperança. Uma palavra de Deus, que Deus ensina você nesses momentos. Aí uma palavra de esperança pra galera, assim. Amém? Que a gente queria que você tenha uma palavra, assim. Então, para mim foram alguns familiares, né? Uhum. Mas, assim, essa separação, ela é muito dolorida. A gente não foi preparado para isso. Deus, quando criou o homem, ele criou para a vida. Sim. Nós fomos criados seres eternos. Então, a morte, quando ela entra em cena, ela traz uma dor muito grande pra gente. Essa separação das pessoas que a gente ama. E o primeiro impacto foi uma prima que faleceu, muito querida nossa, assim, sabe? E a gente sabe que tem que passar por isso, mas quando acontece é muito difícil. E foi daí acontecendo. Mas assim, cara, impactante na minha vida foi o meu irmão, né? Quando eu perdi meu irmão, quando a gente se separou pela morte aí. Ele tava com 27 anos. E foi uma surpresa, assim, muito, muito grande pra nós, assim. Cara, a cabeça da gente, assim, ela fica como se estivesse flutuando, assim. Sim. Não dá pra acreditar, cara, que você tá vendo seu irmão num caixão. Uhum. É muito dolorido, não dá pra acreditar. Você olhar os seus pais sentados do lado do caixão. E o filho dele está ali. Então é algo assim, cara, muito impactante, muito doloroso. E a gente fica buscando Deus. Sim. A gente fica buscando resposta em Deus. Naquele momento você precisa de algum apoio, você precisa de algo. E assim, cara, eu falava, a gente não pode fazer desse momento um momento de tristeza. Tá doendo. Sim. Mas, meu irmão tocava comigo na banda. Eu já tava aqui, a banda já tinha terminado, já tava desfeita. Eu falava, o meu irmão era muito mais engraçado do que eu, assim, ele tinha muito mais brincalhão do que eu. Eu acho que eu sou meio serião ainda. E ele tinha isso, cara. E aí, de repente, você vê aquele corpo, né, a carcaçona, sem a vida que Deus tinha soprado nele. E, cara, eu recebi uma palavra. E quando eu ouvi, foi um irmão que passou por mim, ele estava passando por mim, o irmão Dário, muito querido também lá de São Roque. E ele falou assim, Du, o que Deus tem para você hoje? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. E aí ele completa falando, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Nossa, que legal. Aquilo foi entrando dentro, quando ele foi falando essa palavra, foi liberando essa palavra para mim, Ju, Rafa. Aquilo foi um bálsamo. Que legal. Aquilo foi um bálsamo de Deus, assim, um refrigério, cara. De algo que só Deus podia fazer. Sim, né? que legal. Esse tipo de coisa a gente não enfrenta aqui do lado de fora. É verdade. É lá dentro. E é só o Espírito Santo que pode fazer. Então, quando essa palavra foi entregue para mim, os meus caminhos são mais altos. Sim. Os meus planos são os melhores. Aí, cara, você fica... Aquilo entrou e fez um trabalho dentro. Que legal. Aí eu consegui resolver.
Tudo isso. E entregar para Deus. Sensacional. E aí deixei Deus fazer. Aí eu falei pro pessoal do louvor, falei, gente, mano, vamos fazer festa. Caramba, que legal. Vamos fazer Que legal, festa poderoso. Que porque testemunho poderoso. alguém tá chegando lá em cima. É verdade. Tem festa. Vamos. E aí eu pedi pro pessoal do louvor cantar as músicas. E depois a gente conseguiu um carro de bombeiro, meu irmão era policial. Os colegas dele do bombeiro foram lá também. E tocando sirenes. E Nossa, assim, legal. cara, foi tremendo. Assim. A gente saiu de um momento de dor, assim, Sim. para algo que Deus fez. Esses dias eu vi uma No frase interior. bem legal, assim, que a dor e a tristeza não nos impeçam de saber que há festa no céu. Quando um cristão... Isso é E, fantástico. cara, Deus se agrada na morte dos santos. Isso é poderoso. É que para nós é doloroso demais essa separação. Quem não foi feito pra isso. A gente não foi feito para isso. Mas Deus tá pulando de Sim. alegria no céu com os anjos e a galera toda esperando lá. Pô. Chegando E mais quem um. tá lá também Imagina. é outro caminho. Imagina. Até ontem a gente tava falando na sala de oração sobre ressurreição, né? Isso. Aham. Porque eles estão no céu, em Hebreus 12 vai falar que eles estão numa alegre reunião festiva. Jubilosa. Ou seja, tão glorioso. E esse, Pensa, cara. eu vi algo do Hernandes Dias Lopes que marcou muito. Até comentei ontem que assim, que Jó, tudo que ele perdeu, Deus dá em dobro. Exato. A gente vai vendo. Só que os filhos não. E Aham. Deus não deu, porque assim, tudo Deus foi dando em dobro pra Jó. Se já tinha 20 ovelhas, foi lá e deu 40. Não vou lembrar agora qual é o número. Mas Deus dava em dobro. Mas os filhos não. Os filhos de Jó tinha 10. Deus deu 10 pra Jó. Por quê? Porque ele não tinha perdido os seus filhos. Porque o que é perder? Perder é quando eu não sei onde a pessoa tá. Justo. E aí e Jó sabia Muito exatamente. legal, eu tenho muito 10 legal. filhos hoje no céu. E tenho 10 Glória a filhos na Deus, terra. glória Então a Deus deu em dobro também, porque eu tenho em dobro Glória hoje. a Deus. E eu achei fantástico isso. Bênção. Legal. E como a gente, assim, o nosso lidar Cara. com isso mostra maturidade. Acho que amadurece. Acho que você amadureceu muito com isso, assim. Cara, muito. Agora mesmo com meu pai, que é recente, né? Sim. Dia 1º de agosto que ele faleceu. E assim, Deus tem que trabalhar. Porque tem que ser ele, Ju. Tem que ser ele, Rafa. Deu Porque consolo. assim, nós, a gente tá buscando e assim, orava a Deus. Permite aí que meu pai fique mais um pouco com a gente Sim. aí. Deixa a gente curtir mais um pouco. Mas assim, Seu pai era São Paulino também, Du? era São Paulino. Puxa, que legal que vocês conseguiram festejar o título do O São último Paulo. título. Puxa, que legal. Eu tava lá, eu que tava legal, lá, cara. é. Deus prepara uns momentos assim, Prepara fantásticos, tudo, né? Prepara Demais, tudo, né? Ju. Que gostoso. E aí, cara, quando a gente tava tendo as notícias, eu até compartilhava com o pessoal no grupo, pô, meu pai tá melhorando. Sim. Os médicos vão desentubar ele, vão preparar ele para desentubar. Então, nós estávamos com a nossa cabeça preparada para receber o meu pai de volta em casa. Sim. E como que a gente ia tratar ele? Se ia ter sequela, se não ia ter, Sim. A gente estava se preparando para isso psicologicamente. E o médico passa para nós, se der tudo certo, no domingo a gente vai começar a desentubar o seu pai. É um processo. No domingo. Pô, domingo de manhã, meu cunhado me liga. Ô, Du, nós estamos aqui na Santa Casa, estamos aqui no hospital. E eu dormindão, era 6 horas da manhã, se eu não me engano. 6 ou um pouquinho mais. E eu, tá, Então, cara, infelizmente seu pai não resistiu. Nossa, que Ele bate. faleceu. Cara, eu travei de novo. Sim. Deu um nó na minha garganta. Eu fiquei acho que uns 30 segundos, 1 minuto sem falar com meu cunhado. Meu cunhado, Du, você tá aí? Você tá bem? Du. E eu assim, travado. Ô, Armandinho, foi um baque. Sim, Porque o psicológico da gente tava se preparando claro. para receber ele de volta. E de repente meu pai não vai voltar mais para casa. Sim. E aí a gente não vai ver lá, porque deu Nossa, Covid. E aí, cara, chega o caixão e fechado e a gente ora. O pastor Eduardo da Igreja Metodista esteve com a gente lá. Ele orou, trouxe uma palavra, orou e, cara, vamos guardar o corpo dele, né? Sim. Então, assim, esse é o momento do trabalhar de Deus. E aí, cara, pra mim, é sempre os meus pensamentos são Que maiores legal. do que os seus. Espírito Santo. Eles são mais altos. Sim. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Eles são mais altos. Nossa, que legal. E quando eu jogo pra isso que foi aquilo que eu recebi, o meu coração repousa em Deus. Que legal. Porque eu sei Glória a Deus. que o que ele tem
é mais alto do que nós temos. Fantástico. Nós estamos muito embaixo. Deus está nas alturas. Fantástico. Então é assim que eu tenho vivido esses momentos. Que é assim legal. que eu sobrevivo, né, Sim. a esses momentos. E assim, uma outra coisa que eu fiz, que foi quando eu falei do meu irmão, que eu entreguei. Uhum. Eu tive que render de novo. Deus, eu me rendo à tua vontade. Porque senão a gente fica Sim, claro. bilolado. Você fica tentando encontrar respostas onde não tem. Então eu falo, Deus, é a tua vontade e eu me rendo. Obrigado pelos 50 anos que eu tenho, 49, e que eu pude viver com esse cara. Que legal. Meu pai foi uma bênção Que legal. na minha vida, assim. Foi ele que me falou assim, filho, por que você não faz eletrônica? Quando eu não sabia, eu estava com 15 anos. Eu ia fazer colégio normal. Ele sentou na mesa comigo. Filho, tem um curso de eletrônica, técnico em eletrônica. E se você depois não fizer faculdade, você já tem um curso técnico. Nossa, que fantástico. Que deu destino pra você. Faz o curso. Você quer fazer? Eu pago para você. Era uma escola paga. Sim. Eu com 15 anos, eu falei, pai, beleza. Mas eu assim, não tinha nenhuma ideia ainda. Se eu fosse pensar como eu gostava de jogar bola, eu ia fazer. Eu ia jogar bola, primeiramente, ou fazer educação física, alguma coisa nessa área. E meu pai me jogou para isso. E eu creio que foi de Deus, porque foi a minha vinda para Itapeva, eu passei no concurso de Furnas. Deus me sustenta através disso. Eu tenho 4 filhas e Deus me supriu em tudo isso. Que legal. Então, cara, o meu pai fez parte disso. Que legal. Deu destino mesmo. E agora, então eu me rendo assim, eu falo, Deus, a tua vontade. Nossa, Só. fantástico. Eu não preciso de mais nada. É a tua vontade. Os teus caminhos são mais altos. Nossa, fantástico. É nisso que eu creio. Os seus pensamentos são mais altos. É nisso que eu creio. Então é assim que eu atravesso isso. E o que mais é o reconfortante e esperançoso é que não é um adeus, é um até breve. É um até breve. Falei isso pro meu irmão. É claro que é só carcaça. Sim, sim. Mas quando eu fui falar com ele, eu falei, mano, até daqui a pouco. Que legal. A gente vai se encontrar de novo. Ele era mais velho ou mais novo que você? Ele era o caçula. O caçula. Desculpa, mas é que não, sim. Não, tem hora que a coisa aperta, mano. Mas que legal. Nossa, Ele era o caçula. Essa palavra que você liberou, e eu creio que vai ser muita esperança pra muita gente, cara, que tá passando por esses momentos aí. Que Amém. E é um exemplo pra gente, assim mesmo, o quanto a gente aprendeu e... Cara, que delícia conversar com o Du aqui. Nossa, foi muito gostoso. Vai ter que fazer a parte 2, hein, Du? E foi muito gostoso. Traz o esquadrão agora do Du junto. Traz todas as meninas, a Carol. Legal. Eu tava lembrando até que vocês contam de histórias engraçadas, né? Eu sempre não sabia falar não. E aí, cara, na época da banda, como eu não sabia falar não, o que acontecia? As pessoas vinham emprestar instrumento. Nossa, que e só que assim, a gente tem evento. Aí, cara, tinha um pastor que ficou muito amigo da gente, ele chamava a gente para ministrar. Era Missão Impacto, a igreja dele. E ele chamava a gente direto para fazer trabalho lá com ele. Igreja bem jovem também. E aí, cara, ele falou, cara do céu, tô precisando de um contrabaixo aí, vai ter um evento aqui e tal. E nós com um evento marcado na praça, lá em São Roque. E não, preciso tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, beleza, pastor. Até que hora que você vai usar? Cara do céu. E cadê o que o contrabaixo chega pra nós? O pessoal da banda queria matar. O pessoal da banda, tudo doido comigo, cara. Tudo maluco, cara. Pô, cadê o baixo? Por que você não falou que nós ia ter o evento aqui, cara? Todo mundo desesperado, mano. E nada, até que chegou, um pouco atrasado, né? 45 e veio e tal. E uma outra vez, que foi assim que a gente foi tocar num evento em Ibiúna, na Igreja Metodista de Ibiúna, e a gente foi fazer um acústico lá. Até isso a gente fez, cara. Que legal, hein? Foi um evento acústico. Percussãozinha. Pensa, percussãozinha, meu primo Legal. só... Legal. E aí, cara, foi muito louco, assim. Várias bandas participando e teve uma dupla sertaneja. E os carinha cantando, aquela duplinha e tal. Daqui a pouco, assim, cara, dá o seu violão pra eles. Nossa. Falei, opa, acabei de comprar o violão. Nossa. Comprei o violão pra Jesus, banda, a Jesus. gente precisava de um violão e tal. Acabei de comprar o violão, como assim?
Falei, ó, a cabecinha da gente, como é doido. E, cara, continuei, né, mano? Só gritar, né? Não tô ouvindo nada. Mano, não dá nada. Vamos louvar, mano. Vamos adorar esse negócio aí. E aí continuou aquele movimento, tal, não sei o quê, e os carinha lá, tal. Aí eles terminaram de cantar, foi outra banda, e não sei, aí já foi chegando o final do culto, e eu já desencanado de tudo. Você não vai dar o violão pra eles? Meu Deus. Mas aqui dentro de mim, cara. Eu falei, meu, não é possível. Deus é o Senhor que tá falando. Eu nunca tive também uma experiência assim. Eu falei, é Deus? Confirmando. Nossa. Cara, peguei o violão, mano. Chamei o cara de lado. Falei, irmão, chega aí. Pega. E vaza. Antes que eu mude. Vaza antes que eu mude de ideia, cara. Ele falou, nossa, cara, nós precisava de um violão, mano. Vem aquela paz de confirmação. Sim, que o irmão sim. tava pedindo um violão. Glória a Deus. Mas é ele que tava pedindo o violão. Quando eu fui falar pro pessoal da banda... O pessoal da banda... Os caras. Você é louco, não foi Deus que falou. Foi você da sua cabeça. Você ficou com dó dos caras. E não sei o que lá. E eu vendo falei, coisa. não, foi Deus que falou, gente. Eu ouvi que Deus falou. Meu Deus. Ju, foi outro momento também que, olha... Cara, foi tempo pro pessoal perdoar eu. Os caras rancorosos. Né? Os caras não estavam muito sensíveis, não, cara. Não dá tempo. Quase apanhei da galera. Tá? E Du, você já pensou alguma vez, assim, uma pergunta que a gente sempre tem feito pros nossos convidados aqui? Alguma vez já pensou em desistir? Tipo assim, cara, vou ficar trabalhando tranquilo, cuidar da minha família. Melhor pra mim. Vou ficar sem ministério, vou ficar no banco, alguma coisa você pensou isso, Du? Cara, dessa forma não. É. Dessa forma não. O que eu tive foi aquele conflito. Quando eu pedi pra Deus me falar se era pra eu estar lá ou não. Uhum. Esse momento eu tive. Mas assim, eu falar assim, pô, não vou mais fazer isso. De mim mesmo, assim, estando no ambiente natural de ministração, de louvor, de adoração, música. Não, nunca tive isso, cara. Principalmente depois dessa carta que eu recebi de Deus, que eu fiquei com essa segurança total de que não sou eu que faço, é Deus que faz. O que depende de nós, sim. Né? Eu preciso... estudar vocal, sim. Eu preciso aquecer meu vocal, eu preciso trabalhar a técnica vocal, tudo isso, os instrumentistas. É serviço, né? Uhum. Agora, eu sei que no momento que a gente está ali, tem um pouco da estrutura racional, claro, que a gente tem que usar, mas tem também o movimento de Deus. É a nuvem se movendo. Aquilo que a gente vai entregar, aquilo que a gente vai fazer. E eu sei que quando Deus faz isso, cara... E várias vezes Deus mudou, assim, Deus mudou, assim, do nada estar aqui, cara, vou indo isso aqui, daqui a pouco Deus muda totalmente. Vou ministrar uma coisa, bem. E você vai embora. E eu acho legal, assim, que que você não tem, quando a gente percebe você ministrando, você não tá nem aí, né, Du? Se Deus tá movendo, você vai naquela lá mesmo, se tiver que cantar uma música, só canta uma música só. Canta uma música só. Legal. Isso muito show. Aí é o tempo, né, Ju? É Deus trabalhando na nossa vida. Porque, assim... no começo você quer fazer as 3 músicas que você escolheu. Você quer fazer as ministrações. Você separa um texto bíblico. Que a galera da banda fica brava, né? O cara treinou solinho a semana inteira. Pô, cortei o solo do cara. Cortou no áudio. Tem. E aí, cara, teve uma época que como você tá nesse ambiente, você tá buscando Deus, você tá orando, você tá lendo a Bíblia, você tá jejuando. O Ministério de Louvor, ele traz... Ele trazia isso pra gente, né? A responsabilidade espiritual. E aí, cara, eu chegava lá, tinha hora que eu achava que eu tinha que pregar. Entendi. E aí depois, né, vamos passar a linha. Cara, já tem o pregador da noite. Um dia eu vi assim, cantores cantam, pregadores pregam. É isso aí! Um dia eu falei assim, você falou assim, ó, se você pregar, eu vou me sentir na liberdade de poder cantar. Então, boa. Nunca mais. É isso aí. Então, teve essas coisas. Mas assim, Ju, Rafa, a hora que eu entendi tudo isso, né? Deixa Deus fazer. Deixa Deus mover. Aí vai tudo mais tranquilo, porque assim, você
Deus te deu talento, você tem trabalhado o talento, você não está enterrando o talento, você está multiplicando esse talento. Legal. E aí o que acontece? A hora que você vai lá, você simplesmente... Eu aprendi isso. Você se Sim. rende a Deus. Legal. Deixa ele fazer. Sim. Então, se eu vou cantar uma música, eu vou ficar nela Sim. naquele momento e vai Deus fluir tá alguma fluindo. coisa, Claro. vamos Que fluir legal. ali e deixa Sim. Deus fazer. Espetacular. A hora que acabar aquele trem, acabou. E Deus não quer que você canta mais? Então, meu, Amém. fecha por aí, tá Que feito. legal. E vamos que vamos. Ah, muito Demais. legal, não? Quer comentar algo, Du? Quer comentar mais algo, Du? Pra gente tá no nosso fim do nosso TendaCast. Tá sendo muito legal. Nossa. Ai, cara, eu queria falar, não é de louvor, eu queria falar disso que vocês estão fazendo. Legal. Né? Eu acho que assim, até conversei com o Pedro um pouco, meu genro, né, a respeito. E assim, cara, isso que vocês têm feito hoje, né, nessa geração, e a TendaCast hoje, tudo que a gente tem visto, eu acho que é essencial para a Igreja de Cristo hoje. Né? Cristo tinha a maneira dele fazer quando ele passou por aqui. E hoje, cara, se a gente não tiver esse momento, eu não manjo muito disso, eu não conheço muito esse universo todo, mas eu acho assim primordial para a igreja. Sim. Não pode ficar fora disso e, como serviço, aprimorar, crescer nisso tudo aqui mais e mais, porque assim, vocês são muito bênção. Amém. Vocês todos que estão aqui, né, hoje, minhas filhas que saíram. Assim, muito bênção. Eu estou muito feliz de Que estar legal. com vocês, muito feliz de poder compartilhar com vocês. E pra gente é um... Então, assim, Uma honra, o que eu queria deixar para vocês é esse incentivo. Ah, obrigado. Continuem. Não parem. Amém. Tem jovens pra caramba Amém. pra gente alcançar. E eu já tô com o cabelinho branco, né, cara? Amaldudo. É um presente de Deus pra nós aí. A gente crê muito, a gente tem muita palavra profética, principalmente meu pai, né? De pessoas vindo pra somar e pra fluir no Verdade. Senhor aquilo que Deus tá fazendo. Eu Glória a creio, Deus. Né? as pedras se juntando. A gente sempre orou na sala de oração, lembra que eu com o Rafa a gente orava na sala de oração? Deus, levante as suas pedras. As pedras isso pra gente construir um altar em Itapeva. Aham. Não que aqui, não, nenhum momento tá aqui melhor. Não, mas é que assim, a gente tava construindo algo e a gente queria que pessoas que tivessem na mesma propósito. pegada, de Sim, propósito, sim. unisse esse propósito. Glória a E a Deus. gente crê que você, toda a sua casa, vocês são um presente de Deus pra nós. Amém. Verdade. É uma Glória a honra Deus. caminhar. Eu lembro que o meu pai, lá atrás, ainda quando eu era pequenininho, meu pai sempre falava Dudu. Ah, tem o Dudu lá, o Dudu canta bem, o Dudu ministra bem, o Dudu isso aí. Eu falei, cara... Só que daí eu vi duas vezes, por causa do meu pai jogar bola de Furnas lá na chave, eu vi o Dudu lá, mas nunca tinha... Eu falei, cara, eu sempre queria ver o Dudu cantar, né, cara? Legal. Sempre queria ver o Dudu ministrar e agora ter o prazer de estar caminhando junto com o Dudu. E construir assim, algo isso aí juntos, é né? um Sempre. presente de Deus, assim, e eu creio que Deus tem muito mais ainda Glória a pra Deus. nós aí. Glória a Deus vai Deus. mover, nos usar e a gente É. vai ver Deus Amém. avivamento sendo liberado. Amém. Gerado, Amém. sim. Creio Tá nisso também. gastando a nossa vida, todos nós, pra isso, né? A gente Creio quer nisso. agradecer muito aí, Du, pelo Obrigado papo mesmo. e vai ter que ter parte 2, viu? Porque Tá foi gostoso. muito Nossa, boa a conversa. gostoso Nossa, mesmo. nem vi a hora Viu, que passar. a parte 2 você já chama bastante gente primeiro. Né? Mas assim, Render a história. é bênção estar com vocês. Não, benção. A gente Legal. quer agradecer. Obrigado mesmo. E queremos Valeu, agradecer o valeu. pessoal aí que tá ajudando nós na produção aqui do TendaCast. Com excelência mesmo. Nossa. Master Eventos, nosso irmão Bruno aí, galera. Se você quer fazer um podcast também, pode procurar aí, ó. Acabou de passar ali o Bruno. E também tem a... Ecoar Design, Publicidade e Propaganda. Uma empresa Ô, espetacular, benção. assim, que tá dando uma excelência mesmo pro senhor mesmo, que eles fazem pros clientes. Eles estão dando uma excelência como se fosse pra Deus mesmo, assim. Na parte do Luiz das e do mídias. Guilherme, né? Então, uma empresa que vai com peso aqui mesmo. Fantástico aí, Glória a galera. E Deus. se você Legal. quer divulgar a sua marca também, manda pra gente Vem pra a nós. sua arte. A gente coloca aqui, é totalmente gratuito. A gente quer abençoar os irmãos Verdade. e cremos naquilo que Deus está fazendo. E você curta, compartilha, se inscreve no canal. Manda pros amigos. Manda pros amigos São o aí, principal. que nosso objetivo é levar a palavra de Deus, é que você conheça as pessoas. A gente quer que você conheça o homem Eduardo, não só o ministro de louvor, não, é a pessoa, Eduardo. Isso aí. As suas dificuldades, a sua família, a sua história. casa. E a gente crê no avivamento das casas, das famílias, de Glória a pessoas Deus. comuns, só que estão marcando a história. Que começa Isso de aí, dentro pra fora, assim. dentro pra fora. É isso aí, agradecer a Renata também hoje pelo Nossa. patrocínio aí da, Maravilhoso Renata. aqui. das coxinhas. Estamos comendo, não comer mais ainda agora. Agora eu vou comer. É, o Dudu Nós nem tava- deixamos do A comer. gente só ficou matando. Ah, mas é isso aí, galera. Obrigadão, galera. Deus abençoe você. Deus abençoe, galera. Até mais. Abraço.